políticas, votou contra o contrato de trabalho e os direitos trabalhistas das mulheres. Ameaça jornalistas, comete misoginia, agride as mulheres brasileiras. Eu mesma já fui vítima, repito aqui, de violência política de seus ministros. Eu quero, de forma bem objetiva, não voltar na questão do robô, que não me intimida, dos recortes de fake news que são divulgados a todo momento, inclusive sobre minha candidatura. Mas a pergunta é bem objetiva. Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres? Me acusa sem prova nenhuma. Começa dizendo que eu defendi o estuprador. Qual estuprador? Por que essa forma barata de me acusar como se eu não gostasse de mulheres? Eu fui o governo que mais sancionou leis defendendo mulheres. Hoje é o dia do voluntariado. Eu quero cumprimentar a primeira-dama pelo brilhante trabalho que ela faz nessa área. Nunca foi procurada por Vossa Excelência para tratar desse assunto. 2 mulheres foram na CPI da Covid. A senhora Nise Yamaguchi e a senhora Mayra, lá do Ceará, foram maltratadas, foram esculhambadas, foram humilhadas. Onde estava Vossa Excelência, que era da comissão da Covid? Estava escondidinha, apoiando Renan Calheiros, Omar Aziz, apoiando essas pessoas. Não foi defender mulheres lá. E 2 mulheres, quem tem algo contra a Nise Yamaguchi, meu Deus do céu? Quem tem algo contra a senhora Mayra, lá do Ceará, 2 médicas? O que a senhora fez? Vem com um discurso barato, que eu ataco, que eu agrido as mulheres. Não cola mais. Não cola isso. Uma mulher, se porventura faz algo errado, ela tem que responder por isso e não ser defendida só porque é mulher. Chega de vitimismo. Somos todos iguais. Repito, sancionei mais de 60 leis em defesa das mulheres. E eu tenho certeza que uma grande parte das mulheres do Brasil me amam, porque eu defendo a família, eu sou contra a liberação das drogas, que tem muita gente aqui que é favorável à liberação das drogas. Essa pessoa não sabe que é uma mãe que tem um filho em casa drogado. Eu defendo as mulheres. Quando eu defendo a arma, no campo em especial, é para dar chance para a mulher se defender. Eu dei mais de 370 mil títulos de reforma agrária no Brasil. Seu estado foi muito beneficiado. E deixo claro, 90% desses títulos foram para mulheres. Dos 20 milhões de pessoas que recebem Auxílio Brasil, em torno de 15 milhões são mulheres. Para com essa mania. Faz política, fala coisa séria. Não fica aqui fazendo joguinho de mimimi, robô. Olha, meu Deus do céu, qual é a tua posição sobre liberdade de imprensa? Não vi ninguém do teu lado falar, né, sobre essa agressão contra os empresários que tiveram uma busca e apreensão na tua casa porque estavam discutindo numa rede privada. Que negócio é esse? Qual a defesa que a senhora faz da liberdade de imprensa, da liberdade em toda a sua plenitude? Para de fazer discurso barato, prezada senadora. Mais uma vez, o candidato fabrica fake news e divulga fake news. Líder da bancada feminina, nós tínhamos um rodízio, podíamos no início ficar uma única mulher. Assim que eu vi a doutora Nise sendo agredida, e ela foi vítima de violência política, sim, não concordo com as ideias dela, mas ela foi vítima de violência. Liguei para a senadora Leila, que era aquela que estava no rodízio, ela foi lá e, mesmo sendo da oposição do atual presidente, defendeu a doutora Nise, exigindo que ela fosse respeitada e pudesse ter voto. Mas é isso, vamos parar de briga. Lugar de presidência é lugar de exemplo, de coisa séria. Não podemos ter um presidente que mente, que cria fake news, que divide as famílias, que destila ódio, que agride da forma mesmo desrespeitosa qualquer pessoa que de alguma forma lhe aponte a verdade. Mas vamos fazer diferente. O nosso governo será um governo de amor, de cuidados verdadeiros, e só assim nós mudaremos o Brasil de verdade. Defesa da família, contra o aborto. Nós somos favoráveis à vida desde a sua concepção. Contra a liberação das drogas. Nós defendemos a propriedade privada.
nós demos através de decretos e portarias, o legítimo direito à defesa a todos, em especial às mulheres. É um governo que faz por todos. É um governo que não divide, que não fala grosso para tentar intimidar quem quer que seja, só porque é mulher. Nós somos um só país, uma só pátria, um só povo. Nós pegamos a união, o amor, a compreensão. Por que me atacar? Porque eu acabei com a harmonia da corrupção de muita gente por aí? É por isso? Por isso essa raiva de todos contra Jair Bolsonaro? A próxima a perguntar é a candidata Soraya Tronic. Para quem a senhora vai perguntar, senadora? Para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. 1 minuto para a sua pergunta, por favor. Candidato, o brasileiro sofre hoje com 2 problemas econômicos muito graves, que são a inflação e o desemprego. E a cobrança excessiva de impostos federais agrava muito esses 2 problemas, porque impede a criação de novos postos de trabalho e também rouba grande parte do poder de compra das famílias. O senhor começou a governar 20 anos atrás, ficou no governo por 14 anos e agora volta. Volta sem proposta. Não sei o que vai fazer para acabar com a carga tributária, melhorar o poder de compra das pessoas. Gostaria de ouvir do senhor, porque não consegui entender até agora no seu plano. Candidata Soraya, obrigado pela pergunta. Eu acho que Vossa Excelência não deve ter acompanhado o que aconteceu nesse país. Não sei se a senhora tem memória que quando eu tomei posse em 2003, o Brasil estava quebrado. Nós tínhamos uma inflação de 12%, desemprego de 12%, nós tínhamos uma dívida pública de 60,4% e nós tínhamos uma dívida externa de 30%. Esse que vos fala reduziu a dívida pública líquida para 39%. Esse reduziu a inflação que foi para dentro da meta, sabe, de 5, 5,5, 6, 4,5%, porque era 2 para mais e 2 para menos. Esse que vos fala gerou 22 milhões de empregos nesse país e mais ainda, nós conseguimos começar uma reserva internacional que deu ao país uma estabilidade que jamais o país teve, país que tinha quebrado 2 vezes em 1998. E obviamente que eu volto com um único compromisso, e possivelmente eu seja a única pessoa a dizer isso, que eu não posso voltar e fazer menos do que eu fiz, porque seria melhor não votar então. Eu quero votar para ver se esse país volta a gerar emprego, para ver se esse país volta a aumentar salário, para ver se o salário mínimo volta a aumentar, para ver se a gente consegue fazer uma reforma tributária, que eu mandei 2 reformas tributárias para o Congresso Nacional e não passa. Esse país é possível ser consertado. Eu já provei uma vez, eu tenho o prazer de quando eu deixei a presidência, a economia crescia 7,5%, o comércio varejista crescia 13%, e a gente estava vivendo uma situação em que o trabalhador mais pobre tinha recebido 80% de aumento, enquanto os ricos receberam apenas 20% de aumento. Não era tudo, não era, mas foi o mais importante governo de inclusão social da história desse país. Seu partido, um corrupto confesso, e esse mundo lindo que o senhor fala só existe na propaganda eleitoral do senhor. O Brasil precisa mudar e mudar de verdade para valer. Precisa do mundo digital, nós já estamos caminhando, e os seus economistas são todos mofados. Nós temos uma solução para o Brasil, que é a solução do Imposto Único Federal. Nós vamos excluir, retirar 11 tributos federais e vamos trocar por um só. Uma alíquota de 1,26%, que vai aumentar o poder de compra do brasileiro e diminuir a inflação. Além disso, isentar de imposto de renda e de INSS quem ganha até 5 salários mínimos. Tudo aquilo que é descontado do teu salário vai sobrar no seu bolso. Como nós vamos fazer isso? Não é milagre. Tem conta. São 30 anos de estudo do professor Marcos Sintra e eu desafio qualquer economista a discutir comigo o Imposto Único Federal. Candidata Soraya, se ela tivesse acompanhado a política desse país, ela percebia que o seu vice já fez essa proposta há 30 anos atrás
e não foi sequer levado em conta pelos eleitores desse país e desse Estado. A segunda coisa que eu queria dizer para a candidata Soraya é de que nesse país se consegue falar muita coisa, e a senhora disse que não viu esse país que eu falei acontecer. O seu motorista viu, o seu jardineiro viu, a sua empregada doméstica viu. Você pode perguntar para a sua empregada doméstica que ela viu que esse país melhorou, ela viu que ela podia almoçar e jantar todo santo dia, que ela podia tomar café, ela viu que o filho dela poderia entrar numa universidade, o seu jardineiro viu. Era porque os pobres efetivamente cresceram nesse país e conquistaram cidadania. Talvez a senhora não tenha visto, eu não sei se a senhora votou favorável à legalização do emprego da empregada doméstica, mas ela viu que melhorou a vida dela. Ela viu que ela foi respeitada. E é assim que vai voltar a ser. O pobre deste país vai voltar a ser respeitado. Ele não vai ter emprego verde e amarelo, ele vai ter emprego efetivamente, sabe, com descanso semanal remunerado, com direito a férias. Porque esse país acabou a escravidão em 1888. Não é possível que o trabalhador hoje fique trabalhando como se fosse um entregador de comida, sentindo o cheiro da comida, sem poder comprar o que comer. É preciso que a gente legalize a vida desse cidadão, transformá-lo num pequeno empreendedor, é dar cidadania para ele. É fazer com que ele tenha direito quando a sua moto quebra, quando o seu carro quebra, quando a sua bicicleta quebra. E é isso que nós vamos fazer, porque é isso que nós sabemos fazer, e é isso que nós fizemos a vida inteira. Nada de escravidão no século XXI. É preciso voltar ao tempo da liberdade que eu aprendi desde o movimento sindical. Candidato Ciro Gomes, o senhor é o próximo a perguntar. A quem o senhor pergunta? Ao professor Dávila. Meu caro professor, esse mundo mágico do PT, que o Lula corta a conclusão dele que deu no Jair Bolsonaro, terminou com a expansão do crédito de 15% para algo ao redor de 52% no período do Lula e do PT. Porém, na mesma data foram praticados os mais altos juros do planeta Terra, consistentemente, lá como hoje. E hoje o Brasil tem 66 milhões e 600 mil jardineiros, motoristas, empregados domésticos, 66 milhões e 600 mil pessoas humilhadas no SPC. Eu tenho uma proposta para refinanciar essa dívida de todos os brasileiros que estão humilhados no SPC e de 6 milhões de empresas que também caíram no conto do juro alto e que estão no Serasa. Qual é a sua opinião sobre essa proposta? Bom, Ciro, nós vivemos nesse país do realismo mágico, né? Se nós pegarmos, que nem um jogo de futebol, quando terminar lá os 45 minutos do segundo tempo, depois de 14 anos no poder, qual foi o Brasil que o PT deixou para nós? 13 milhões de desempregados, a maior recessão econômica da história, contas públicas estouradas, o maior escândalo de corrupção do mundo, o início do nós e eles que começou a esgarçar a democracia brasileira. A democracia brasileira começa a ser fragilizada com a corrupção das instituições, a corrupção dos valores, a corrupção de honrar o contrato que não foi mais respeitado. E o que foi esse gigantismo do Estado? Destruiu empregos e deixou muita gente rica. Lembra? Oi. Lembra EBX? Tudo usado com o seu dinheiro. Sabe qual foi o rombo só das estatais? Se nós pegarmos aí 2011 a 2020, 160 bilhões de reais, dinheiro do nosso imposto, nós que trabalhamos, que a União teve que pagar para cobrir rombo de estatal. Esses cabides de emprego, esses lugares onde é o antro da corrupção no Brasil. Portanto, essa é a forma fracassada, não há a menor dúvida. Se o PT voltar ao poder, a chance do Brasil voltar a crescer de forma sustentável, abrir a economia, competir no comércio global, gerar renda e emprego, tirar o Estado pesado das costas de todos nós que trabalhamos, produzimos, é zero. Zero. Chega de auto-engano. A minha ideia é de que 60% do PIB brasileiro, quando cresce ou não cresce,
depende do consumo das famílias. E o consumo das famílias vem de emprego e renda, que só aparecem depois que a economia volta a crescer, e faz 11 anos, 8 de PT, 3 de Bolsonaro, que o país cresce perto de zero. Portanto, renegociar a dívida, refinanciar as dívidas é relativamente simples. Procure no cirotv.com.br, Ciro Gomes, Ciro.gomes, cirogomes.com.br, os detalhes disso. Mas é simples. Um grande leilão, todos os crediaristas, as contas que estão aí, os credores, que derem o maior desconto, eu tenho conseguido no Ceará 90% de desconto, traz a dívida média sua de R$ 1.400. Refinanciar esses R$ 1.400 em muitas prestações, 36 vezes, com juro moderado, é simples e eu posso fazer. Olha, só tem uma forma para o Brasil voltar a crescer. Primeiro é abrir a economia. Nenhum país do mundo ficou rico fechando sua economia, criando reserva de mercado, tendo um monte de estatal, 500 estatais no Brasil. Tem que privatizar, abrir a economia, fazer com que o investimento externo volte a ajudar o Brasil a crescer. Precisamos investir na educação, precisamos aproveitar essa enorme oportunidade do meio ambiente. Nós precisamos olhar para o mercado. Sabe o que acontece? O governo não chama quem gera riqueza, que é o setor privado, para conversar. O governo só cria problema para quem produz nesse país e gera riqueza, que é o setor privado. Portanto, gente, não se iluda. Essas formas desse estatismo, que é uma doença nesse Brasil, jamais o Brasil vai voltar a crescer, a gerar renda e emprego de forma sustentável. Jamais vai tirar gente da pobreza. Vai ter que ficar criando programa emergencial a vida inteira para sustentar as pessoas. E sabe o que as pessoas querem? A dignidade do trabalho. Aí eu pergunto a você, a sua vida melhorou ou piorou nos últimos 10 anos? Todo mundo que eu converso nesse Brasil me fala, a minha vida piorou muito. É lógico que piora. A economia não cresce. A dignidade do emprego não existe. Portanto, gente, para de votar no menos pior. Vamos olhar para o Brasil que dá certo. É o Brasil do setor privado. Deixa as pessoas trabalharem e gerarem riqueza, que esse Brasil vai ser uma potência mundial. Deixa a gente trabalhar, empreender. É só isso que o brasileiro pede. Não está pedindo favor do governo. Não quer mais dinheiro, não quer mais gasto, não quer mais malabarismo com o dinheiro, não quer nada. Quer regras claras e deixa o mercado trabalhar. É assim que nós vamos gerar oportunidade de verdade e parar de ter um programa emergencial atrás do outro por causa da incompetência da gestão pública. Está na hora do Estado servir o cidadão ao invés de se servir do cidadão para defender privilégio do setor público e do setor privado. O próximo a perguntar é o candidato Jair Bolsonaro. Candidato para quem pergunta? Quem está sobrando aí? A senadora Simone Tebet e Soraya Tronic. O Ciro Gomes também. Vou perguntar para o Ciro. Tem um papo sobre mulher aqui, Ciro. Tá? O Ciro, defesa da mulher é uma obrigação nossa. Nós tivemos vários programas, né? Além das quase 70 leis aprovadas. Tivemos o programa Qualifica a Mulher, que estimula ações que promovam a autonomia econômica das mesmas. Programa Mães do Brasil, para amparar mulheres no exercício de sua maternidade. Casa da Mulher Brasileira, também é outra ação nossa. E nós temos também um grande programa de microcrédito na Caixa Econômica Federal. Esse último programa, né, que busca inserir a mulher no mercado de trabalho com esse microcrédito, que ela pode fazer o empréstimo e abrir seu salão de beleza, por exemplo. Políticas como essa, o que você acha? Você tem como ampliá-las? Presidente Bolsonaro, a grande questão da incompreensão e da crítica que muitos fazemos é que o senhor aparentemente não percebe ou não dá valor, não respeita com a devida delicadeza, com devida profundidade, que todos nós devemos, essa grave questão feminina. Nós assistimos todos aqui, a jornalista Vera Magalhães, quantas vezes já me criticou, quantas vezes já me trouxe algum dissabor no seu jeito, no seu estilo de fazer. A minha é uma amiga que eu respeito, que eu quero bem e respondo às vezes assim com certa dureza. O senhor disse certa feita, para chocar todos nós, que nasceram os seus 3 filhos e que aí nasceu uma filhinha porque teve uma fraquejada. Isto é o que faz com que as pessoas desconsiderem as suas políticas. Eu não entro nisso. O que eu quero entrar concretamente é que hoje 78 de cada 100 mulheres brasileiras estão no limite recorde de endividamento. Elas não vão sair dessa dívida sem uma política pública.
A minha obsessão é entender que uma mãe, quando o filho pede um pedaço de pão seco para comer e não tem, ela parte, rasga o coração. Isso só quem não compreende. É preciso ter um programa de renda mínima que erradique a miséria, porque o Brasil tem comida, diferente do fundão da África. A lei que eu quero propor de combate à ganância simplesmente faz com que a quitação da dívida das pessoas aconteça quando ela duplicar o gasto. Não é razoável essa escravidão eterna, que é o mesmo modelo econômico. O Lula se zanga, o presidente Lula se zanga às vezes, é uma crítica que não é pessoal. O governo do PT transferiu para os bancos 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juro. Eu fui fazer a conta com o mesmo critério, transferiu com políticas importantes para o povo, 330 bilhões de reais para os pobres. Como nunca ninguém de verdade tinha feito nada pelos pobres, o pouquíssimo que o senhor fez parece muito. Mas não é razoável o Brasil viver como está vivendo, e nós precisamos desse conjunto de políticas para fazer. Portanto, eu aplaudo, colaboro, coopero todas as iniciativas do seu governo, sabe disso. Na pandemia, o deputado Mauro Benevides Filho desenhou junto comigo, pergunta ao Paulo Guedes, um projeto para botar 170 bilhões de reais de fundos setoriais que não tinham sido aplicados para financiar o socorro emergencial. Portanto, eu não sou daqueles críticos que esquecem a realidade nem os limites. Apenas o seu governo não conseguiu responder nem à questão econômica trágica que herdou, porque é verdade que o senhor herdou uma tragédia econômica do PT, e nem conseguiu mudar aquilo que foi promessa solene, a governança política do país. O senhor está afiliado ao partido do Valdemar Costa Neto, a quem o Lula deu o DENIT para roubar no escândalo do Mensalão. O Brasil não aguenta mais isso. Ciro, eu já muito falei da fraquejada, já me desculpei, peço desculpa novamente. Agora você... Não, mas você... Peraí, é minha vez de falar. Agora você falou que a missão mais importante da tua esposa era dormir contigo. Pelo amor de Deus, Ciro. Pelo amor de Deus. Espero que você peça desculpas também aí. Tá? Então, tocante a questão de mulher. Uma coisa muito importante. Não deixa de ser o tal do Auxílio Brasil. Porque com a política do fica em casa, a economia te vê depois, levou muita gente para raias da miséria no nosso país. E quando nós criamos o auxílio emergencial, nós procuramos atender primeiro a mulher. Numa família, ela passou a receber o auxílio emergencial. E depois o Auxílio Brasil também. Tanto é verdade que 75% do Auxílio Brasil vão para as mulheres. Como disse agora há pouco, a titulação de terras também, demos prioridade às mulheres e não aos homens. Candidato. 20 anos atrás, eu cometi uma absoluta infelicidade de fazer uma gracinha com uma mulher extraordinária que foi minha mulher durante 18 anos. Já me desculpei por isso 1 milhão de vezes. E isso é de se desculpar a vida inteira. Não é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. Eu não queria trazer esse tipo de argumento aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás, pelo qual já disse, me desculpei muitas vezes, foi uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista, reproduziu cultura machista. Mas eu aprendi isso, você que não aprende nada nunca. Por quê? Porque você é uma pessoa que não tem coração. Sabe, simular sufocamento na hora que o povo brasileiro estava faltando oxigênio em Manaus. Sabe, dizer que não é coveiro na hora que há milhões de famílias brasileiras e amigos nos enlutamos. O Brasil tem 3% da população do mundo e morreu 11% das pessoas que morreram no mundo. O candidato Jair Bolsonaro pediu direito de resposta à nossa comissão julgadora.